Tudo bem, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre 260 questões na visão espiritual, o livro que nós estamos lançando, e a primeira questão do livro é quem são os espíritos, né? Na verdade, os espíritos somos nós mesmos, né? A gente morre, perde o corpo de carne, retorna para o plano espiritual, de onde saiu para reencarnar na Terra, e viramos espíritos, né? Muita gente tem medo de espírito. Ai, meu Deus, se me aparece um espírito, uma alma penada, um fantasma, são almas de além-túmulo, e uma série de bobagens que não tem o menor sentido. Seria a mesma coisa que a gente ter medo da gente mesmo. No livro eu coloco aqui que eu tenho muito mais medo de pessoa viva do que de espírito, né? Também é importante a gente saber que nós temos um outro corpo que é exatamente igual ao corpo físico. Esse outro corpo, ele se chama perispírito ou corpo astral. É a mesma coisa, né? O corpo astral, ele está numa vibração muito superior à vibração do nosso corpo físico. Por isso que a gente não consegue enxergar o perispírito, não consegue enxergar um espírito. Por quê? Porque a vibração do plano espiritual, do plano astral, é muito superior à vibração da Terra. A nossa visão, ela detecta até uma determinada frequência. A gente enxerga até uma determinada frequência. Acima dessa frequência, a gente passa a não ver mais, a gente não consegue enxergar. Então, como o espírito está numa frequência muito superior, além da nossa capacidade de poder enxergar, a gente não enxerga os espíritos. Mas isso não significa que eles não existam ou que eles não possam estar interagindo conosco. Esse corpo astral, ele é tão real, tão verdadeiro para o espírito, como é o nosso corpo de carne para nós. Então o espírito se apalpa, né? E ele está, para ele, aquele corpo astral é um corpo verdadeiro, né? Inclusive, essa é uma das razões pelo qual, assim, mais de 80% das pessoas que morrem não têm consciência que morreram, né? A pessoa se olha, se enxerga, se vê num corpo exatamente igual ao corpo de carne e não consegue perceber que morreu. Olhem que coisa interessante isso aí, hein? Então, imagine a perturbação que deve sofrer uma pessoa que desencarna, morreu e não tem consciência que morreu, não sabe o que lhe aconteceu, né? E isso acontece, pessoal, depois nós vamos ver mais adiante, porque ninguém se preocupa em estudar, em querer saber o que vem depois da morte. A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Então, deveria ser uma coisa bastante comum as pessoas quererem saber o que vem depois, né? Mas o pessoal não quer saber, tá? E aí acaba morrendo, acha que nunca vai morrer, que a morte só bate na porta do vizinho, nunca bate na nossa. Infelizmente não é assim, né? E então é uma realidade muito, muito preocupante, porque a maioria do pessoal que desencarna não tem consciência que desencarnou, certo? Nós vamos então, na próxima oportunidade, falar do segundo assunto do livro. Deixa eu ver aqui qual é o segundo assunto do livro. Nós vamos perguntar quem são os espíritos. Então é o primeiro, e depois o que vamos encontrar do outro lado da vida. Certo, pessoal? Até lá então. Grande abraço.